Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! Travar os gastos. Mas o que é travar os gastos? É tipo, o que são esses gastos? É porque, tipo assim, sei lá, em casa eu falo assim, tá gastando muito. Aí a gente para de comprar doce e besteira e só usa o essencial, Mas é isso? Exato, você deu um exemplo perfeito. Doce, besteira, isso aí. Os privilégios com a Previdência nós travamos. Não a aposentadoria dos mais frágeis. Essa continua subindo. Agora, os privilégios de aposentadoria, nós reduzimos. O que são privilégios? São privilégios é o seguinte, antigamente o sujeito se aposentava ganhando R$70 mil, porque ele a vida toda ganhou R$70 mil. Ganhava, estava aqui no Supremo, no Judiciário, num lugar qualquer aqui, e tinha uma aposentadoria muito generosa em relação à média da população. Entendeu? Aliás, dando exemplos mais, eu exagerei, mas vou dar exemplos mais. Por exemplo, um salário médio aqui na Esplanada, a aposentadoria média era, particularmente no Judiciário, era mais de R$20 mil. E a aposentadoria média do brasileiro era R$1.000, era um salário mínimo lá embaixo. Então ganhava-se 20 vezes mais. Ora, se o cidadão já ganhou a vida toda 20 vezes mais que o outro, por que na velhice você tem que garantir esse privilégio? Ele que tivesse juntado dinheiro ao longo da vida. Deixa eu perguntar um negócio, Paulo. Assim, da onde eu venho ou entendo, né, no mundo de negócios, eu vejo que geralmente o que você ganha teria que ser, né, sob a ordem correta das coisas, algo proporcional ao que você agrega de valor. Então, você está numa empresa, né? Você agrega um valor e uma parte disso, claro que vai virar lucro para a companhia, mas você é remunerado com base nisso. A gente diz que os salários sobem com a produtividade. Isso. E aí o que eu pergunto é assim, quando você fala desse tipo de coisa, né, a gente estava conversando antes e eu descobri que existem 12 milhões de servidores públicos no Brasil. Né, num ambiente de 220 milhões de pessoas. É bastante gente, né? Bastante servidor público. Por que a média de salário dos servidores públicos é tão mais alto? É porque eles agregam mais valor? Justifica-se algo desse tipo? Ou não? Ou às vezes realmente talvez seja algo que é muito... cultural e não dá para mexer mais. Muito cultural, não dá para mexer mais e acaba, vindo a conta alta depois de alguma forma. Por que tem esse tipo de coisa assim? Eu acho o seguinte, quem tem poder define quanto ganha. Então, quem legisla está aqui. Legisla seus próprios salários, suas próprias aposentadorias, tudo isso. Essa é a beleza da democracia, que quando isso começa a avançar, essa distância, por exemplo, um jovem que fizesse um concurso público, até 3, 4, 5 anos atrás, o primeiro emprego dele, para a mesma função, fosse ele um jovem que acabou de se formar na universidade, um fez um concurso público, o outro foi para a iniciativa privada. Um ganhava 6 vezes, 5 vezes mais do que o outro, salário inicial. Por quê? Porque essa era a regra do jogo. Então, na nossa reforma administrativa, por exemplo, nós eliminamos isso. Nós encaminhamos para o Congresso, para justamente que haja, não é só porque você fez um concurso que de repente você já tem estabilidade para o resto da vida, tem um salário muito maior que todos os outros brasileiros. Não é assim mais. Não será, se a reforma administrativa for aprovada. Então, esses gastos é que nós atacamos. Nós atacamos os privilégios da Previdência, esse excesso de salários em relação à média da população. O que você fala é que se não for aprovado por uma reforma administrativa, isso daí tende a continuar, por exemplo. Isso continuaria, essas diferenças salariais, como diz você, sem base na produtividade. Porque às vezes é o mesmo, um é advogado, o outro é advogado, os dois iguais, tem o mesmo preparo, tudo igual. Um passou para cá e o outro foi para um setor privado. Um ganha 6 vezes mais do que o outro, 5 vezes mais do que o outro. Se você for para um país onde a economia de mercado é forte, chegar nos Estados Unidos e falar assim, presta concurso público. Eu não, eu quero ir para o setor privado, porque o salário é muito maior, a oportunidade é